passivo, aquele que sofre ou é objeto de ação ou impressão. Indiferente, sem iniciativa, apático. Esse é o nosso quadro Terapia em Dia com a nossa psicóloga Ingrid Reis, que escolheu esse tema. Por que será que ela escolheu esse tema? Essa é a minha primeira pergunta, Ingrid. Olá, Rafa, tudo bem? Olá pro pessoal de casa. Eu achei muito engraçado você começar com essa pergunta, porque psicóloga não está acostumada, né, a ficar respondendo as perguntas assim sobre a nossa vida, mas eu acho legal. E eu acho muito interessante esse tema por dois motivos. Um deles é porque eu mesma já estive em situações que eu dependi de pessoas que eram muito passivas, e aí eu comecei a perceber que isso é algo que prejudica muito e é algo que, como é o oposto da agressividade, que a gente vai conversar também, muitas vezes a gente não percebe. E aí quando a gente vai perceber, a gente já está sendo muito prejudicado por esse tipo de pessoa. Mas também porque eu atendo muitas pessoas que também têm muita essa dificuldade de impor limites, de às vezes entrar em conflito em algumas situações que a gente sabe que às vezes é necessário. O conflito ele não é de todo ruim se ele for para resolver algum problema ali que a pessoa tenha. Então eu atendo também muitas pessoas que acabam sendo muito passivas por terem esse medo de entrar em conflito. Então por esses dois motivos eu escolhi esse tema. E você fez uma pesquisa no seu Instagram, como foi? Foi. Dia desses eu estive lá no meu Instagram perguntando pro pessoal se eles se identificavam mais como pessoas passivas, agressivas, e muita gente respondeu, achei muito legal o pessoal participando. E aí eu percebi que surgiram algumas dúvidas também, muitas pessoas estavam respondendo que eram passivas, mas estavam confundindo com outros termos também, que a gente vai conversar um pouco melhor. Então foi bem bacana saber o que o pessoal achava, e hoje eu vim para poder falar melhor desse tema, para poder esclarecer todas as dúvidas que pode ter ficado por lá. Então vamos lá, né, pessoal? Para além da definição do dicionário, Ingrid, o que é ser passivo? Ser passivo, Rafa, é aquela pessoa que ela tem dificuldade de tomar ações no ambiente. Então é aquela pessoa que ela vai começar a ver os problemas acontecendo e, como o nome diz, né, ela recebe as ações do ambiente. Não é aquela pessoa que vai atrás dos seus ideais, né, na prática. Como que a gente reconhece as pessoas passivas? Tanto quem estiver em casa que reconhecer que é, ou reconhecer alguém da família, algum amigo, né? São aquelas pessoas que você percebe que fica esperando os outros. Tendem a ser pessoas também que muitas vezes podem responsabilizar as outras pessoas. Porque sabe assim, trabalho em grupo? Aquela pessoa que tem o líder, sim, naquele lá que vai lá, age, e tem aqueles assim que ficam ali na passividade, e tem aquele que ainda não ajuda no trabalho em grupo e ainda bota defeito em quem ajudar, né? Então isso pode acontecer. A pessoa passiva, como ela não se responsabiliza pelas coisas que ela faz, até porque ela tende a ficar nos bastidores, ela pode vir a responsabilizar as outras pessoas, a se vitimizar também. Ela tende a se colocar numa posição de vítima, né? Porque afinal ela nunca está agindo. Mas agir não é algo ruim, desde que você haja da maneira certa. Mas algumas dessas pessoas acabam entendendo que a ação pode vir com uma responsabilidade que ela não está preparada. Então a passividade ela vem nesse âmbito, que pode abranger aí na vida profissional, aquela pessoa que, né, deixa a vida acontecer, vamos indo. Ou então nos relacionamentos, sabe aquelas pessoas que estão há muito tempo no namoro e percebe que precisa tomar uma atitude, percebe que precisa terminar, percebe que precisa dar um jeito naquilo, mas fica deixando o outro conduzir. Às vezes, quanto pai quanto mãe, pode também deixar os filhos conduzir a casa, o cônjuge. Então, na prática, são pessoas que vão deixando as coisas acontecerem, e isso, tão ruim quanto ser a pessoa que age errado, não agir também pode trazer muitas consequências. Sim. E quais são as possíveis causas para uma pessoa ser passiva? Eu acho interessante essa pergunta porque é muito interessante como um assunto acaba puxando o outro, né? A nossa última conversa aqui, nós conversamos sobre a importância de impor limites, né? De dizer não. É engraçado como a pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela vai ter dificuldade com a autoestima e vice-versa, e aí isso vai puxar também a passividade, que aí quando a pessoa percebe, ela tá ansiosa porque os problemas estão vindo, ela não tá resolvendo, e aí isso pode levar a uma depressão. É muito interessante como é uma engrenagem, né? Dificilmente também vai ser uma única causa. Tudo na psicologia basicamente é uma junção
de fatores. Então, geralmente, nós temos aí questões genéticas, né? Tem as questões do temperamento. Algumas pessoas têm temperamentos que vão culminar em um comportamento mais passivo. Mas, junto disso, também tem as questões ambientais. Muitas vezes a pessoa pode ter convivido em um lar em que ela precisou ser passiva, por exemplo. Eu atendo muitas pessoas que muitas vezes elas são passivas porque, às vezes em casa, sofreram muitas agressões. Então, às vezes em casa perceberam que tinha muita discussão, muita briga, e aí a pessoa acaba se isolando e ela ficando passiva, porque às vezes não teve oportunidade de se expressar na própria casa, ou aquilo não adiantava. E aí a pessoa vai vendo que ela não tem força para poder agir no ambiente, então por dificuldade de ter força ela acaba se retirando e ficando passiva, achando que isso é melhor do que a agressividade que ela via na infância. E aí tem outras causas, né, como problemas de autoestima, né, insegurança. Às vezes a pessoa tem medo de se expor e ser julgada, por exemplo, de dar errado. E aí é esse conjunto de fatores que faz cada pessoa ser única. Mas, resumidamente, alguns desses fatores juntos podem fazer uma pessoa se tornar uma pessoa mais passiva na vida. Certo. E qual a diferença entre uma pessoa passiva e uma pessoa pacífica, que muitas pessoas confundem, né? Exato. Até nessa pesquisa que eu fiz lá no Instagram, foi justamente essa a dúvida das pessoas. Muita gente estava lá respondendo na enquete, né? Passiva, passiva. Até que depois elas começaram a mandar inbox explicando o que elas tinham entendido. Eu falei, acho que o pessoal está entendendo errado, né? Existe uma diferença muito grande entre ser passivo e pacífico. Então, pacífico vem o quê? De paz. Então, a pessoa que é pacífica, ela tem uma ação no ambiente. Ela não fica esperando a ação do ambiente, ela tem uma ação do ambiente. A diferença é que ela tem uma ação pacificadora. Então, aquela pessoa que ela consegue entrar em conflito, mas ela não entra, porque ali na situação ela tem sabedoria, inteligência, de estratégia para poder apaziguar, colocar panos quentes. Essa é a pessoa pacífica. Então, isso é muito bacana, é muito importante, né? Se tivéssemos mais pessoas pacíficas no mundo, o mundo seria outro. Mas a pessoa passiva não. A pessoa passiva, ela não consegue ter ação no ambiente. E ela pode ser confundida na prática. Porque aí muitas dessas pessoas que são passivas, elas vão acabar numa discussão, a pessoa tá ali brigando com ela, ela não briga de volta, e a pessoa fala, nossa, fulano é tão bonzinho, né? Nossa, um amor de pessoa. Mas claro, né, tem que haver esse equilíbrio em será que a pessoa realmente está fazendo aquilo como uma ação? Ela está sendo um amor de pessoa como algo intencional para poder acalmar a situação? Ou ela está só sendo passiva e deixando os outros conduzirem e acabar também estragando situações que ela deveria, na verdade, agir? Então essa diferença ela é muito importante. Ser passivo e ser pacífico são duas coisas totalmente diferentes. Ingrid, eu ainda tenho muitas dúvidas. A gente vai fazer essa como uma primeira parte da nossa conversa. E no próximo programa nós falaremos sobre a segunda parte, sobre passividade. Então, nos aguardem.